Bem-vindo ao Caverna Medieval. O assunto que eu mais gosto de falar aqui é sobre os castelos medievais. Como que a galera construiu um castelo na Idade Média, como é que invadiu um castelo, foi um vídeo recente, como é que se defendia um castelo na Era Medieval. Mas agora falta falar o mais da hora, sobre as lendas bizarras, sombrias dos castelos medievais. Aqueles castelos mal assombrados que por séculos geraram as histórias mais loucas da Idade Média que você possa imaginar. Então bora ver os top 10 castelos mais assombrados do mundo, até inclusive castelos que apareceram em séries ou foram inspirados em séries e filmes. Mas antes, já sabe, machadada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com os amigos. Bora! Vamos então para o 10º castelo mais assombrado dessa lista, o Castelo de Bran, ou também conhecido como Castelo do Conde Drácula. Primeiro, nesse local da Romênia, os cavaleiros teutônicos fizeram uma fortificação de madeira lá no século XIII, mas esse primeiro castelo foi derrubado pela invasão mongol, olha só. Depois, em 1377, o rei Luís I da Hungria emitiu uma ordem de construção para os saxões da região começarem a fazer uma fortificação ali. Hoje, esse castelo encanta muitos turistas pela sua atmosfera sombria e misteriosa, mas também pela sua linda arquitetura gótica com torres altas, janelas estreitas e ameias imponentes, aqueles negocinhos no muro do castelo, que são usados para defender o castelo de qualquer mal, incluindo o mal do além. Porque segundo algumas lendas, esse castelo foi na verdade construído para Vlad o Empalador, que teria ali praticado todas as suas crueldades dentro das paredes do castelo. Assim, o interior foi justamente projetado para esse tipo de coisa macabra, com corredores escuros, câmaras estreitas, passagens secretas bizarras por todo o castelo, que serviam para torturar e fazer as pessoas sofrerem, fazendo com que muita gente que tem coragem de ir lá relate vários eventos inexplicáveis, como barulhos estranhos vindo de trás de portas e paredes, gritos de dor e até vultos de pessoas, provavelmente as pessoas torturadas por Vlad ali dentro, que simplesmente desapareceram no meio do nada. E sim, Vlad é o Conde Drácula, vou deixar esse vídeo aqui sobre ele para você entender isso muito mais. Vamos pro 9º castelo da lista, o Castelo de Poenari. Esse castelo também fica na Romênia e foi construído no século XIII como uma fortaleza militar e uma moradia para as famílias nobres da região. Os primeiros governantes da Valáquia, uma região que o Vlad também disputou. Esse castelo fica no alto de um penhasco com grandes paredes de pedras com alturas impressionantes que intrigam até hoje turistas e historiadores pela sua construção. Como é que construiu aquele castelo ali com paredes tão altas? Por isso que também ele é considerado uma cidadela, que é um castelo bem maior, tipo uma cidade fortificada. Mas não é isso que faz esse castelo ser tão visitado por milhares de pessoas todo ano, e sim a sua aura misteriosa e suas lendas macabras em relação, olha que surpresa, ao Vlad o Empalador. Esse cara tá em todas. E segundo as lendas, ele teria usado o castelo para também torturar os seus inimigos, mas agora os inimigos da Valáquia. Também foi o castelo usado pelo Conde Drácula nas histórias criadas muitos séculos depois pelo escritor irlandês, que se inspirou justamente no Vlad para criar um dos primeiros vampiros da literatura. Assim ele é conhecido como o Castelo do Drácula ou a Cidadela do Príncipe Negro. Vamos pro 8º castelo mais assombrado da lista, o Castelo de Chillon. Esse castelo é bem famoso, ele é muito bonito e fica às margens do Lago de Genebra, entre a Suíça e a França, criando toda uma atmosfera de beleza e bucolismo, mas não se engane, o castelo esconde uma história muito macabra, carregada de dor e terror. No século XIV ele passou a servir como prisão, primeiro para os nobres que desafiavam a coroa, sendo torturados e massacrados ali dentro, e depois, para piorar ainda mais o cenário de terror, quando a peste negra explodiu na Europa, assolando todo mundo, o castelo foi usado para aprisionar os judeus que receberam toda a culpa pela peste. Eu explico isso muito mais nesse vídeo aqui, que fala que os judeus já sofreram muito na Idade Média, inclusive sendo culpados pela peste. Então os judeus foram presos e torturados sem dó ali dentro, sem dó nem piedade, para confessar que eles tinham envenenado a água dos poços ali, e era isso que tinha causado a peste. Óbvio, com tanta tortura e dor, os caras lá dentro, os judeus, confessaram isso, e por causa dessa confissão, a população fora destruiu 3 cidades inteiras de judeus, massacrando todo mundo, mulher, criança, tudo, deixando uma marca de sangue e terror na história desse castelo. Só isso já faz o castelo ser bizarro e mal assombrado. Mas a coisa piora ainda mais, porque segundo vários turistas que o visitam, esses presos que morreram ali na mão dos torturadores fazem uma visitinha no castelo até hoje. Eles estão presos lá para sempre, em forma de sombras que vagam pelas paredes, nas escuras câmaras de tortura. Isso se você tiver muita sorte, porque muita gente também relata outras coisas mais bizarras ainda, como objetos que se movem sozinhos, sem explicação, sentir estar sendo observado a todo tempo e sussurros no seu ouvido que faz você se cagar. Imagina você andando pelo corredor escuro do castelo e vem uma voz no seu ouvido. Puta que pariu. Sai correndo, caralho. Eu já falei muito aqui nos vídeos sobre a estratégia concursos, mas eles não oferecem apenas cursos
cursos pra concurso público não, cara. Se você não gosta de concurso público, mano, a estratégia tem curso pra qualquer coisa que você precise fazer prova. Eles têm curso pra área de policial. Você quer ser policial, crescer na carreira policial? Eles oferecem cursos pra você progredir na carreira. Carreira militar tem também. Carreira jurídica. Cara, você quer ser juiz, seguir nessa carreira jurídica? Beleza. Ah, não quero ser juiz, eu quero ser advogado. A estratégia concursos tem curso pra você passar na prova da OAB, que sem a prova da OAB você não pode exercer o seu ofício de advogado. Eles têm até cursos pra preparar você pro vestibular. Então, qualquer coisa que você quer fazer, quer estudar física, química, matemática, é só você clicar agora no primeiro link aqui embaixo, ir pra estratégia concursos e, ver os cursos que ele tem pra qualquer vestibular, pra qualquer coisa. Cara, você vai passar onde quer que você precise passar. Como eu falei, é o primeiro link aqui embaixo e escolhe o seu curso. E bora voltar pro vídeo. Vamos para o sétimo castelo mais assombrado da lista, o Castelo de Lippe. O Castelo Lippe fica na Irlanda e foi construído entre os séculos 13 e 15, sendo conhecido por ter um passado macabro de violência e traição entre famílias nobres. Com esses assassinatos brutais entre irmãos e irmãs, tios, que fizeram desde pequeno essa briga entre famílias, fizeram deste pequenino castelo, e pouco conhecido, um dos mais assombrados de toda a história, por ser, segundo algumas lendas, visitado pelos espíritos dessas famílias mortas aí em todo esse conflito de décadas. E eles permanecem presos até lá, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Eles aparecem pelos corredores do castelo quando os turistas vão visitar, e esses turistas relatam aparições fantasmagóricas, sons inexplicáveis vindo do fundo do castelo, e até vozes que parecem vir do nada, sussurrando de novo, isso do sussurro no ouvido, caralho, que medo da porra. Tudo enquanto as luzes do castelo piscam, pior, as luzes ficam piscando, e a temperatura cai pela metade sem nenhuma explicação, tá ligado? O filme o Sexto Sentido lá, que fica frio quando vem um espírito lá, gelado, tipo isso. Isso causa um verdadeiro cenário de filme de terror. Vamos pro sexto castelo mais assombrado da lista, o Castelo de Ruska, ou o Castelo do Chamado. Sim, tem um castelo do filme Chamado. O Castelo de Ruska foi construído na República Tcheca no século XIII, no topo de um penhasco de difícil acesso. Geralmente os castelos eram construídos no topo de penhascos para dificultar realmente o acesso do inimigo. E ele foi encomendado pelo rei Otakar II como um centro administrativo para o seu reino. Mas as lendas dizem que na verdade esse castelo foi construído para selar as portas do inferno, tipo o filme Chamado, porque o castelo foi feito em cima de um poço amaldiçoado, um poço que era a porta do inferno, e desse poço dizem as lendas que surgiam demônios e entidades macabras. Segundo a mesma história, para provar real que não tinha nada de sobrenatural num poço, um jovem prisioneiro foi enviado para descer até seu fundo, só que quando ele foi subido, quando ele foi resgatado um pouco tempo depois, parecia que ele tinha envelhecido várias décadas, o bicho estava cadavérico e tinha ficado louco. Ele foi internado no manicômio e morreu ali. Essa lenda era tão real para os locais que no meio da Segunda Guerra Mundial, até os nazistas ficaram sabendo dessas histórias, e como dizem as lendas que eles pesquisavam isso, eles ocuparam o castelo para ver se tinha algum fundo de verdade nessas histórias, e fizeram várias pesquisas e experimentos ali, segundo algumas histórias, só que a gente nunca vai saber porque isso nunca foi revelado ao povo. E aí, o que você acha? Vamos pro quinto castelo mais assombrado da lista, o Castelo de Blandy-les-Tours. Esse castelo fica na França, no meio de uma vila do interior ali francês, construído no século XIII e muito usado durante a Guerra dos 100 Anos. Isso porque ele foi considerado um dos castelos mais impenetráveis de toda a França, resistindo a inúmeros cercos dos ingleses e outros inimigos. Mas o que mais impressiona e atrai os turistas não é a sua beleza, a sua arquitetura e a sua imponência, e sim, óbvio, as suas lendas bizarras e macabras, criadas ao longo dos séculos, que envolvem desde práticas de feitiçaria, magia negra, sacrifícios e muitas outras coisas que chegam até a arrepiar que foram feitas ali dentro. Acontece que depois da Guerra dos 100 Anos, o castelo virou uma residência, só que ele nunca parou na mão de ninguém. Ele constantemente passava de um dono para outro, e cada dono novo era um dono assim, vamos falar, mais pobre, e o castelo ficava cada vez mais deteriorado. Não eram os grandes nobres que criou esse castelo, não. O nobre queria só passar para frente, e qualquer um que aparecesse levava o castelo, só que o cara que aparecia ficava um tempo lá e depois saía, então ninguém dava manutenção no castelo, ele ficava cada vez pior, e tem histórias que ele até chegou a virar uma espécie de cortiço, só que ninguém sabe o porquê disso. Mas segundo as lendas, é que as pessoas que foram sacrificadas lá ainda hoje andam pelo castelo, então o castelo era mal assombrado e ninguém queria ficar lá. Só que os turistas e visitantes vão lá visitar pra ver essas aparições inexplicáveis, sons que vêm dos corredores e tudo mais, como a gente já viu. E aí, muito louco, né? Um castelo que é famoso pela sua história na Guerra dos 100 Anos, mas muito mais famoso pelas assombrações dali. Vamos pro quarto castelo mais assombrado da lista, o Castelo de Edimburgo, ou o castelo que inspirou Game of Thrones. O Castelo de Edimburgo é muito famoso na Europa, e ele é localizado em cima de uma colina em Edimburgo, a capital da Escócia. E esse castelo tem mais de 1000 anos de história, e ele é chamado também de Castle Rock, ou o rochedo do castelo. Qualquer semelhança com Game of Thrones não é mera coincidência. O Castelo de Edimburgo foi usado e foi a inspiração para o Castle Rock, a casa dos Lannisters. E assim como lá na história do Game of Thrones, dos Lannisters, o Castelo de
Edimburgo foi construído como uma poderosa fortaleza militar, inclusive usada na Guerra de Independência Escocesa, mas hoje ele atrai milhares de turistas pelas suas histórias também paranormais de fantasmas e fenômenos inexplicáveis, como a lenda do canhão da 1 hora. Esse canhão é até hoje disparado sempre às 13 horas, à 1 da tarde, desde ali da época moderna, exceto aos domingos, sexta-feira Santa e no Natal. Isso era para os navegadores que passavam por ali acertarem o seu relógio, então quando você ouvia o tiro do canhão, era 1 da tarde, você acertava o seu relógio. Mas as lendas dizem que sempre que esse tiro da 1 da tarde é dado, um som de gaita de fole começa a tocar lá no fundo, misteriosamente, vindo dos antigos túneis do castelo, além de relatos de sons estranhos, mudanças drásticas na temperatura ali dentro e até objetos que se movem sozinhos. Tudo isso no meio de um castelo milenar pouco iluminado para te dar medo e fazer você se cagar nas calças. Mas isso é provavelmente mais uma jogada de marketing do governo escocês, que por incrível que pareça funciona, já que o castelo atrai centenas de milhares de turistas todos os anos pelos seus mistérios e os seus enigmas. Vamos pro terceiro castelo mais assombrado da lista, o Castelo de Malbork. O Castelo de Malbork é reconhecido mundialmente como um dos maiores castelos da Europa. Ele foi construído entre os séculos 13 e 15, no que hoje é a Polônia, pela Ordem Teutônica, para fortalecer seu domínio na região. O segundo castelo dessa lista é construído pelos teutônicos. Olha só, será que os teutônicos têm aí uma aura de deixar o castelo mal assombrado? Será que foi porque eles fizeram ali as cruzadas teutônicas? Vamos saber. Esse castelo foi palco de muitas batalhas que mancharam as paredes do castelo com muito sangue dos cavaleiros teutônicos, mas também de inocentes. Isso deu início às lendas que esses mortos em combate ainda hoje andam pelos seus corredores vazios e pouco iluminados, trazendo uma aura de mistério e terror para o castelo que atrai turistas de todos os cantos do mundo que relatam encontros com o sobrenatural, com fantasma, objeto voando, sussurro no ouvido, é tudo a mesma coisa da galera que morreu nos cercos e nas batalhas ali de uma fortaleza de umas maiores ordens da Idade Média. Vou deixar o vídeo aqui em cima da Ordem Teutônica para você saber tudo sobre eles, mas por enquanto continua aqui comigo, depois você vai lá ver os teutônicos. Vamos pro segundo castelo mais assombrado da lista, o Castelo de Orava, ou o castelo do filme Nosferatu. O Castelo de Orava foi construído no século 13 e ficava na Eslováquia, no meio de um penhasco rochoso com vista para o rio Ovara. Um ponto turístico incrível para quem quer relaxar e sentir um pouco a natureza, já que o castelo é cercado por uma grande floresta e lindas colinas que deixam o ambiente ainda mais agradável e tranquilo. Só que não, porque a verdade é que por detrás de toda a beleza desse castelo se esconde um lado muito mais sombrio, de aparições, sons inexplicáveis e até encontros do além que são presenciados por gerações e mais gerações de habitantes locais, atraindo curiosos e turistas que pagam uma boa grana para se aventurarem pelos corredores e paredes desse castelo extremamente mal assombrado. Ele é tão lindo, mas ao mesmo tempo é tão misterioso. Ele se tornou conhecido pelas suas assombrações e também por causa disso, ele foi o castelo do famoso filme do Nosferatu. Então todas as cenas do Nosferatu ali são gravadas dentro do castelo e também esse castelo aparece do lado de fora. Bem da hora, né? Só que agora a gente vai pro castelo mais assombrado da lista, o Castelo de Moshan. O Castelo de Moshan fica na Áustria e foi construído no século XII, provavelmente em cima das ruínas de um antigo castelo romano. Se você já tá aqui no Caverna há bastante tempo, já viu a playlist dos castelos medievais, sabe que um castelo romano se chama castro. Então esse castelo foi construído em cima de um castro romano, só que ele foi erguido para ser um lugar de julgamento de hereges e bruxas, prisão deles, e uma câmara de tortura gigante, sendo o palco de uma das maiores crueldades na Idade Média, muitas vezes de inocentes que assombram esse castelo até hoje. Por esse motivo bem óbvio, isso criou uma atmosfera de angústia, tristeza e terror dentro das suas paredes, e os turistas, que são bem corajosos, vão lá para ver isso, relatando encontros assustadores com espíritos dos torturados, que segundo as lendas sofrem até hoje, ficando presos aí entre a morte e a vida, numa agonia eterna. E tudo isso é reforçado pelo ambiente macabro do castelo, com seus corredores que exalam a dor daqueles que sofreram injustiças e foram mortos sem nem mesmo serem julgados de verdade, sendo muitas vezes condenados só pelo que disse, só pelo disse que me disse das pessoas locais ali, da vila, pessoas invejosas ou simplesmente más, que acusavam as pessoas de feitiçaria e de bruxaria só pra ferrar o amiguinho. E essa é a verdade sobre as bruxas na Idade Média. As bruxas foram perseguidas na Idade Média pelas pessoas, não pela igreja. Caralho, quer saber tudo sobre isso? A realidade da caça às bruxas na Idade Média? Já vai direto pra esse vídeo aqui pra você assistir tudo e entender tudo sobre as bruxas na Idade Média. Falou!